A Google é um monopólio ou mais de um? Essas e outras perguntas sobre uma das maiores empresas do mundo têm sido feitas ao longo dos anos, e uma delas acabou de ser respondida. Segundo decisão recente da Justiça americana, a resposta é sim. Pelo menos, para ela, a Google possui um monopólio quando o assunto são as buscas pela internet, especialmente aquelas feitas em dispositivos móveis. Isso porque a empresa que detém 89,2% do mercado de buscas teria cometido crime ao pagar mais de 26 bilhões de dólares para fechar acordos com as fabricantes de smartphones Apple, Samsung e Motorola para garantir que as três usassem o Google como mecanismo de busca padrão dos aparelhos. Esses acordos garantiram uma fatia de 94,9% do mercado de buscas feitas por dispositivos móveis, fato que torna a Google um monopólio na visão da justiça, o que, em tese, coloca em xeque aquele que, teoricamente, é o negócio essencial da gigante. E agora, com a decisão que entendeu que o mundo está diante de um monopólio, uma forte ofensiva contra a Google está começando, e o processo pode levar a empresa a ser dividida em pelo menos duas partes. E o pior ainda pode estar por vir, e pode respingar também em outras empresas de tecnologia. Nesse vídeo, você vai entender o que aconteceu com a Google e por que essa decisão pode mudar tudo no mundo da tecnologia. O maior buscador do planeta conquistou o mundo com uma série de funcionalidades que fizeram dele não só o centro de informações da internet ocidental, mas também se tornou uma máquina de receita. Além de concentrar dados e informações, a plataforma integra o maior sistema de veiculação de anúncios na rede, o Google Ads, ferramenta multibilionária que é considerada o maior diferencial do buscador. Para completar, a empresa que se tornou a holding Alphabet também adquiriu o YouTube, que além de ser disparada a maior rede de vídeos do planeta, também se tornou o segundo maior mecanismo de busca do mundo, o que reforça a dominância da empresa no setor. Dessa forma, a Google pode ter se consolidado não apenas como um monopólio, mas três: o mercado de buscas, o mercado de anúncios online e também o de vídeos online. Ainda assim, por enquanto, a justiça americana aponta apenas para um ponto específico, que é o mercado de buscas online em dispositivos móveis. O problema é que esse pode ser apenas o primeiro desafio, e com a situação, uma série de discussões aparecem. A primeira delas é sobre o que se trata realmente um monopólio. De forma geral, entende-se que um monopólio é uma situação de mercado em que uma única empresa é responsável pelo fornecimento de um produto ou serviço sem concorrência direta. Isso pode ocorrer por diversas razões, como controle de recursos essenciais, barreiras à entrada para outras empresas, ou devido a regulamentações governamentais que concedem privilégios exclusivos a uma única empresa. Esse monopólio pode ser concedido de forma legal quando a lei determina quem será o monopolista, como já foi o caso da Petrobras no setor petroleiro e como é o caso dos Correios no setor de serviços postais. Nas hipóteses em que a empresa assume a posição de monopólio ao dominar o mercado e incorrer nas hipóteses de controle de mercado ou a criação de barreiras à concorrência, esse monopólio é considerado ilegal. Já na visão da Escola Austríaca de Economia, um monopólio só se consolida de fato se houver a intervenção estatal, de modo que o governo crie condições para que ele exista. E mesmo que uma empresa exerça a posição de dominância, conhecida como monopolista, isso se deve à sua competência, o que faz da posição uma conquista, que se dá constantemente pelo fato de um monopolista estar vencendo os seus concorrentes naquele momento em específico. Caso ele deixe de ser competente, perderá sua relevância tempos depois. Para os austríacos, em caso de intervenção estatal para quebrar ou regular a atividade dessa empresa dominante, o resultado pode ser pior para o mercado e principalmente para os consumidores. Você concorda com qual das duas visões? Historicamente, algumas empresas já enfrentaram acusações e processos por práticas monopolistas. O primeiro grande caso foi o da petroleira Standard Oil em 1911. Criada por John D. Rockefeller, considerado por muitos como o empresário mais rico da história, a empresa se consolidou como a maior empresa do planeta ao concentrar
todo o mercado de petróleo, desde a extração, refino, distribuição e venda de seus produtos e subprodutos. Com tanto poder nas mãos de apenas um único negócio, a justiça americana entendeu que a Standard Oil não poderia mais existir nos mesmos moldes e tinha que ser dividida em múltiplas partes para que essas novas partes se tornassem novas empresas que pudessem competir entre si. Assim, a Standard Oil foi dividida em 34 empresas, que deram origem a diferentes players do mercado petrolífero, como Exxon, Chevron e Mobil. Teoricamente, a subdivisão acabou restabelecendo a concorrência no mercado petrolífero. Apesar disso, nas décadas seguintes, o mercado novamente se afunilou. Curiosamente, em 1999, duas das empresas criadas se fundiram, formando a ExxonMobil, consolidando a maior empresa do mundo em seu ramo na ocasião. Outro caso famoso ocorreu em 1984, quando a gigante da telecomunicação AT&T foi dividida em diferentes empresas, mantendo parte de suas operações em alguns setores específicos. Ainda assim, anos depois, a própria AT&T se fundiu com algumas de suas antigas subsidiárias, como a SBC em 2005. Já no mercado de tecnologia, o grande caso se deu na virada do século, quando a Microsoft foi acusada de controlar o monopólio. Apesar de seu domínio com relação à instalação de seu sistema operacional nos computadores pessoais de todo mundo, grande calcanhar de Aquiles foi seu navegador de internet, o Internet Explorer. Isso porque, para a justiça, a Microsoft praticamente obrigava os clientes do Windows a usarem o seu navegador gratuito e já instalado, o que tirava espaço para que os clientes comprassem navegadores concorrentes como o Netscape Navigator. Apesar de esse ter sido o ponto da controvérsia, o alvo era a totalidade da empresa, assim como nos casos da Standard Oil e da AT&T. Em virtude desse processo, para não sofrer sanções consideráveis e nem ter que se dividir, a Microsoft acabou celebrando um acordo com a justiça, de forma que ela teve que abrir diversas concessões, pagar multas e até foi obrigada a compartilhar tecnologia com o mercado para sair da mira do Estado. A situação é descrita como uma das responsáveis pelo fato de a Microsoft ter perdido o mercado de navegadores nos anos seguintes para concorrentes como o Mozilla Firefox e o Google Chrome, outro produto que agora também está sob investigação de também ser considerado um monopólio. Hoje, o Chrome detém 65,41% do mercado global de navegadores. O segundo mais usado é o Safari da Apple, com apenas 18,39% do mercado. Assim, a Microsoft conseguiu escapar das sanções, entregando alguns anéis para não perder os dedos. Apesar disso, a empresa de Bill Gates amargou mais de uma década de estagnação com poucas inovações e pouca mídia em torno de si, até passar por uma revolução na última década, como já foi contada aqui no canal. E mesmo assim, a Microsoft tem feito uma prática atualmente que pode colocá-la em maus lençóis mais uma vez, como contado recentemente aqui no canal. Mais de 20 anos depois, a Google é o alvo da vez, e pode ser o maior caso desde a divisão da AT&T. Para a justiça americana, o buscador Google se tornou um monopólio ao longo dos anos e cria distorções no mercado ao se consolidar a partir de um acordo comercial que impõe o seu uso aos consumidores de aparelhos celulares da Apple, Samsung e Motorola, o que seria uma barreira de entrada para outros concorrentes, como Bing e DuckDuckGo. Por causa disso, a justiça entende que será necessária uma intervenção para que a concorrência seja restabelecida, o que pode resultar tanto em uma divisão da empresa, como também em uma série de acordos e concessões que podem desconfigurar o negócio da gigante. Ou seja, mais uma vez, um problema específico é um estopim para o enfrentamento contra toda a empresa. A justiça, nesse momento, estuda alternativas para o caso, mas dentre as possibilidades está a imposição de que a Google seja obrigada a se desfazer de alguns de seus ativos, como o sistema operacional Android, Google Chrome ou até mesmo o sistema Google Ads, seu principal canal, que gera mais de 230 bilhões de dólares de renda anual.
responsável por 2/3 de sua receita. O sistema de anúncios tem como seu maior setor o próprio mecanismo de busca Google, que ano passado foi responsável por 175 bilhões de dólares de receita. O processo ainda deve demorar meses ou até alguns anos, mas para se ter ideia do tamanho do impacto de uma possível divisão, o faturamento planejado para 2027 com anúncios é de mais de 340 bilhões de dólares. Na visão dos acusadores, ao abrir mão de alguns de seus negócios, o poder da Google seria dissipado e abriria espaço para os concorrentes, tanto nos mercados que ela abriria mão, como nos demais que ela continuaria atuando. E o caso do sistema Android é talvez o mais delicado, uma vez que já houve decisão judicial recente entendendo que o sistema atua como monopolista ao impor condições em sua loja de aplicativos, a Play Store. Além dela, o sistema também já vem com o aplicativo do Google Chrome instalado, que tem a pesquisa Google como padrão, o que configuraria uma espécie de armadilha em que o cliente utiliza produtos da mesma bandeira o tempo todo. Para completar, conforme exposto pela decisão judicial envolvendo o Android, o sistema já vem com diversos programas da Google instalados de fábrica e um usuário comum não consegue deletá-los, sendo necessária ajuda técnica para a remoção, o que teoricamente configura uma imposição ao consumidor e uma barreira para os concorrentes nos ramos específicos. De acordo com a Bloomberg, dentre as medidas estudadas, as menos severas seriam uma imposição para que a Google compartilhe dados com seus concorrentes, como, por exemplo, informações sobre como a empresa opera o seu mecanismo de busca. Outra possibilidade é a imposição de limitações para sua entrada no mercado de inteligência artificial, especialmente porque com a entrada de novos players, como o ChatGPT, a pesquisa Google pode perder uma fatia de mercado. Na visão do Departamento de Justiça, mesmo com a entrada de novos players, a Google ainda tem uma vantagem injusta em relação a seus concorrentes. Além disso, o governo americano estuda a proibição de acordos impositivos como celebrados entre a Google e as fabricantes de smartphones. O processo ainda deve se desenrolar, novos capítulos ainda estão por vir, inclusive a chance de a acusada oferecer alternativas para escapar das punições mais severas. Você acha que a Google vai ser dividida? Você acha que de fato ela é um monopólio ilegal? E não é só a Google que sofrerá consequências desse processo. Com a condenação, a justiça americana poderá futuramente penalizar também as empresas que participaram do acordo com o buscador, a exemplo da Apple, que do total de 26 bilhões de dólares pagos, recebeu 20. O acordo foi celebrado depois que a Apple passou por um processo de negociações para que a concorrente do Google, DuckDuckGo, se tornasse a ferramenta de busca padrão dos iPhones em todo o mundo, o que pode endossar que a maçã participou de um conluio anticoncorrencial ao aceitar o caminhão de dinheiro da Google. O processo também pode abrir um precedente perigoso para todo o mercado de tecnologia, que pode afetar, por exemplo, a posição da Meta, detentora de 3 das maiores redes sociais do mundo, e também, mais uma vez, a Apple, que já passou por polêmicas envolvendo sua loja de aplicativos, a App Store. Isso sem contar outras empresas que detêm grandes fatias de mercados, como a Amazon. Vale ressaltar que no início do século passado, o alvo foi apenas uma única gigante, mas agora podem ser várias, o que pode não só derrubar um setor específico, mas o mercado como um todo. Ou seja, pode ser que um novo capítulo seja escrito no capitalismo mundial. O que você acha disso tudo? Pode ser o fim das grandes empresas de tecnologia como conhecemos? Compartilhe a sua opinião com a gente nos comentários.